Você já reparou como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes? Enquanto uma entra em desespero, a outra mantém a calma e até encontra uma solução rápida. O segredo disso não está no que acontece lá fora, mas em como você reage ao que acontece. Para entender isso melhor, vamos usar uma comparação. Imagine que cada um de nós vive dentro de uma bolha ou aura. Essa aura funciona como o filtro pelo qual enxergamos o mundo. Se a nossa aura está manchada de vermelho, que representa a ira, nós teremos a tendência de reagir a tudo com raiva, porque o nosso filtro está sujo com essa cor. Cada emoção que sentimos pinta nossa aura com um pouco daquela cor específica. Quanto mais repetimos uma emoção, mais forte essa cor fica, e mais propensos estaremos a sentir o mesmo de novo. Basicamente, nós viciamos o nosso filtro. Mas aqui está a grande chave: sabendo disso, nós podemos pintar a nossa aura da cor que quisermos. Se você quer paz, precisa começar a interpretar os acontecimentos da vida de forma consciente, escolhendo uma reação mais pacífica. No começo é um treino, mas com o tempo, você transforma o seu modo de ver o mundo. A verdade é que nós não vemos o mundo como ele é, nós o vemos através das cores que nós mesmos jogamos nesse vidro. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você tem usado o seu estojo de tintas emocional e como você pode, a partir de agora, escolher as cores da sua vida para construir um destino muito mais brilhante. Vamos mergulhar nesse texto? Do livro O Homem Visível e Invisível, C. W. Ledviarter, página 38. O homem recebe uma impressão do exterior, e em resposta, desperta em si uma emoção determinada. Enquanto esta emoção persiste, a vibração que a representa predomina no corpo astral, como demonstram as lâminas. Ao fim de algum tempo, a emoção se desvanece, e a cor que a representava se dissipa, conquanto não completamente. O corpo astral contém certa porção de matéria que vibra normalmente, segundo a velocidade especial de cada emoção, e todo estalo violento no mesmo aumenta em algo essa quantidade de matéria. Vejamos um exemplo. A maioria dos homens comuns possui certo grau de irritabilidade que se expressa no corpo astral por uma nuvem de cor escarlate. Quando experimentam uma súbita explosão de cólera, a cor escarlate invade momentaneamente todo o corpo astral, como demonstraremos mais adiante. Uma vez serenada a crise passional, a cor escarlate desaparece, mas deixa sinais indeléveis, aumentando ligeiramente a nuvem escarlate que representa a irritabilidade, e toda a matéria do corpo astral se torna mais apta para responder às vibrações de cólera em nova ocasião. O processo é o mesmo para cada emoção, boa ou má, e deste modo vemos claramente manifestada na matéria a lei moral de que cada vez que cedemos a uma paixão, diminuímos a resistência a um novo ataque. Por outro lado, cada esforço feito para vencer a paixão,
facilita a vitória sobre ataques sucessivos e nos torna mais resistentes. As cores relativamente permanentes do corpo astral indicam a persistência de certas vibrações que com o tempo influem no corpo mental, suscitando outras vibrações análogas no causal, mas com a condição de que as vibrações originais sejam capazes de repercutir na matéria causal precisamente por meio de vibrações simpáticas. As nobres qualidades desenvolvidas durante a vida nos planos inferiores vão sendo assimiladas pelo corpo causal felizmente, tão só as emoções nobres têm eficácia no corpo causal. Assim, pois, no transcurso de numerosas existências, o homem desenvolve muitas qualidades, boas e más. Mas enquanto toda boa qualidade se armazena no corpo causal, as mais só podem manifestar-se nos veículos inferiores, e por isso são transitórias. A potente lei de justiça divina dá por herança a cada homem o fruto de suas próprias ações boas ou más. Todavia, os efeitos do mal se esgotam necessariamente nos planos inferiores, porque as suas vibrações são peculiares da matéria destes planos e não podem repercutir no corpo causal. Por conseguinte, a sua energia se atualiza por completo em seu próprio nível e reage integralmente sobre a vida astral e física do homem, seja na presente existência, seja nas futuras. Conclusão. Depois dessa explicação, fica claro que nós somos os arquitetos da nossa própria paz ou do nosso próprio caos. Lembre-se, o mundo lá fora é neutro. Ele não joga baldes de tinta em você. É o seu sistema interno que escolhe se aquele evento será pintado de cinza, tristeza, vermelho, raiva ou dourado, sabedoria. O mais incrível de tudo o que vimos é que as manchas escuras que criamos por mau hábito são temporárias, elas trazem sofrimento agora, mas não definem quem você é para sempre. Já cada esforço que você faz para pintar o seu dia com azul, serenidade, ou rosa, amor, cria uma camada permanente de luz que a sua alma guarda como um tesouro eterno. No fim das contas, a única coisa que levamos desta vida são as joias o que lapidamos através das nossas reações. Meu desafio para você hoje é, na próxima vez que algo te tirar do sério, pare por 3 segundos. Imagine o seu vidro na sua frente e escolha, com qual cor eu vou pintar esse momento. Se você gostou dessa nova forma de enxergar a vida, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever. Vamos espalhar cores mais leves pelo mundo. Até o próximo vídeo.